esse ano aí tá complicado, tá? Tem os impactos nas lavouras aí por conta do El Niño ainda, mas o impacto mais significativo foi do ano passado, tá? Para esse ano é esperado uma queda aí de 4% nas lavouras, um crescimento aí na pecuária e uma leve queda aí de 1% no valor bruto de ambos os segmentos. Vale ressaltar que nesse momento aí que eu tô gravando, tá tendo uma alta aí nos futuros do boi gordo. Não tem como saber do futuro, tá? Essas variáveis aí, elas acontecem, né? O que é bom nesse caso aí agora, mas enfim. Outras culturas apresentaram aí uma expectativa de valor bruto de alta expressiva, como, por exemplo, aí o arroz, batata inglesa, trigo, cacau, café, soja e milho direcionados à pecuária, ou seja, para alimentação animal, há uma expectativa de retração. Apesar disso, é esperado, pela demanda de exportações, principalmente por conta da China, um crescimento aí de valor bruto aí na avicultura, tá? E também na suinocultura. Vale ressaltar que o menor preço, tá, do boi gordo nesses últimos meses foi dado pela oferta muito grande que teve, tá? E também pelos abates acima do esperado por conta da demanda, mas também o preço acabou que não se equilibrou. Mesmo assim, a gente está numa crise de lácteos há muito tempo aqui no Brasil. Ano passado teve até uma medida do governo para poder barrar mais importações aí do Mercosul. Isso, na teoria, poderia ajudar muito. Mas a gente está vendo que, na realidade, não está sendo suficiente. Tá? O Brasil ele não tem uma grande competitividade, tá, nacional, ou seja, vários produtores significativos, tá, em tamanho. Isso traz uma dificuldade enorme em negociar melhores preços no mercado nacional, tá, diante de competidores externos, nesse caso, nossos vizinhos aí sul-americanos. Não queria falar isso, mas o mercado brasileiro interno ele é uma bagunça. E as empresas nacionais, distribuidoras, elas acabam comprando aí por conta do preço mais competitivo e da organização também. Hoje a gente tem esse problema no Brasil, tá? E a falta de competitividade não é apenas um grande problema, até a gente tem aí falta de incentivo, um segmento que tem um custo bem alto, tá? E fica difícil para o pecuarista, não tem do que reclamar. Não é novidade que aqui no Brasil, quem tem uma proximidade com o agro, mesmo que seja pela parte financeira, né, como é o nosso caso aqui nos investimentos, sabe que o Brasil, mexer com leite é praticamente pedir para quebrar, infelizmente. Ou seja, de um lado o produtor sofre e do outro o consumidor também. Em questão aí de clima, é esperado aí uma redução de chuvas, tá? E um período aí de altas temperaturas nas maiores partes do Brasil, nas maiores partes produtoras inclusive do Brasil. A fonte é o INMET, que é o Instituto de Meteorologia Oficial do país. Não é uma mera ilustração, tá? É coisa séria. Apenas a região ao extremo norte, tá, do Brasil, que vai ter um equilíbrio de chuvas e de calor aí, resumidamente, podem impactar no período de finalização das colheitas. Ou seja, mesmo que não dê prejuízos inicialmente, existe um risco diante da qualidade das lavouras, né? Isso é óbvio. A gente está vendo aí na imagem a expectativa até para junho, que é um mês muito importante para o setor, para a maioria, né, das culturas. Você consegue entender o porquê, né, desse desânimo todo nos fiagros. Tem muito fiagro, né, descontado. Isso acontece não pelas leituras de analistas de mercado, tá, mas pela falta aí de compreensão do próprio investidor, que muitas vezes vê um potencial enorme, né, de ganho aí no agronegócio brasileiro. Afinal, ele foi escolhido como celeiro do mundo. Isso traz uma dificuldade muito grande para o investidor, principalmente se for iniciante, fazer uma análise, tá? Até porque a pesquisa ela é bem extensa, como por exemplo, saber quem são os devedores, quais as operações lastreadas nos títulos, conciliar também a estratégia de alocação, né, com agilidade, né, e experiência de quem está gerindo também o fiagro. O acompanhamento ele é muito mais nichado, né, mas é bem amplo o agronegócio, tá? E os setores, então ele é bem extenso também. E muitas vezes pode ter uma queda no fundo que pode não ser relacionada exatamente pelos ativos da carteira, mas pelas perspectivas de mercado. Uma mudança, por exemplo, também em lei, na regulação, criação de imposto. A demanda e o preço das commodities também pode mexer com as cotações. Não é tão simples, apesar de sim ter um potencial de crescimento enorme, até porque o Brasil ele só cultiva apenas 7% do seu território nacional, enquanto ele tem um potencial de terras agricultáveis disponíveis, né, de quase 18% do território nacional, e essa leitura já exclui também toda aquela parte de reservas, florestas, parques nacionais. Eu ainda vejo um grande potencial aí nos fiagros. O desconto, ele não é exagerado, na verdade ele é conivente com as expectativas, tá? Que eu citei aqui antes também. Tem que ficar ligado também, principalmente na qualidade da carteira dos fundos, os devedores, tá? Se ligar também nas entrelinhas dos relatórios, e eu vou estar sempre aqui para ajudar também, fazendo aquele resumo bem bacana. Tem fiagro, como é o exemplo do próprio BBGO11,
que descontos podem significar sim, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de preço, como é o caso agora, tá descontado. Tem também outros, né? FGA 11, que é o maior do segmento, o FGA A11, que eu já falei aqui, e eu acho que é uma das melhores gestões aí, tá? Em questão de experiência aí de mercado no próprio setor,